Abreu e Lima, Angra 3 e o Padre de Taguatinga. A PF apreendeu em 21 de junho de 2016 três empresários apontados como donos do Cessna Citation PRAFA, o avião que caiu em Santos, em São Paulo, matando Eduardo Campos, do PSB de Pernambuco, e mais 6 pessoas em agosto de 2014. Segundo a investigação, o ex-ministro Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, recolhia propina endereçada a Campos pela Câmara e Vasconcelos, que ajudou a comprar a aeronave. A empresa teria embolsado 18,8 milhões de reais pagos à OAS por serviços de terraplanagem nas obras de transposição no Rio São Francisco. O esquema suspeito de financiar a compra do Cessna mantinha 18 contas bancárias e várias firmas fantasmas, além das prisões de João Carlos Lira de Melo Filho, Eduardo Freire Bezerra Leite e Apolo Santana Vieira. A PF deteve Arthur Roberto Lapa Rosal. Não encontraram o quinto procurado Paulo César de Barro Morato, tido como o dono da Câmara e Vasconcelos. Em consequência da operação, agentes apreenderam 8 automóveis de luxo, 11 lanchas, 4 jet skis e 3 aeronaves. Investigadores apontaram Melo Filho como intermediário de repasses da Camargo Correia a Eduardo Campos e ao senador Fernando Bezerra, dinheiro das obras da refinaria Abreu e Lima de Pernambuco. O esquema teria movimentado 600 milhões de reais. Paulo César de Barros Morato foi encontrado no dia seguinte no motel em Olinda, em Pernambuco, morto. Concluíram que ele cometeu suicídio. A PF indiciou Bezerra. Em seu relatório, acusou de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Procuradoria-Geral da República decidiu denunciá-lo por receber 41,5 milhões de reais desviados das obras de Abreu e Lima, dinheiro de contratos da Petrobras com a OAS, Camargo Correia e Queiroz Galvão. Parte irrigaria as campanhas de Campos. Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região do Recife decidiram arquivar as investigações de corrupção em torno da compra do avião acidentado e do financiamento à campanha de Campos em 2014. Em mais um desdobramento da Lava Jato, a PF prendeu preventivamente, em 6 de julho de 2016, 10 pessoas acusadas de desviar dinheiro das obras da usina nuclear de Angra 3. Os suspeitos teriam movimentado 48 milhões de reais de contrato da Andrade Gutierrez. Entre os presos, o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, ex-presidente da Eletronuclear, acusado de embolsar 12 milhões de reais. Levado à cadeia em 2015, encontrava-se em prisão domiciliar. Agora, mais uma vez, atrás das grades. 5 altos funcionários da Eletronuclear foram presos: Luiz Antônio de Amorim Soares, Edno Negrini, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brainer Costa Matos e Pércio José Gomes Jordani. Juntos, teriam dividido 14,4 milhões de reais roubados de Angra 3. O suborno ao alto escalão da Eletronuclear vinha de contratos fictícios de prestação de serviços. Usaram firmas do operador Adir Assad. Serviram-se de cafeterias e shopping centers para repassar pacotes de dinheiro. Sucessor de Otton Pinheiro da Silva, Pedro José Diniz Figueiredo foi afastado da estatal Um Mar de Lama. Salienta-se que, mesmo após ser preso e exonerado em 2015, Otton Pinheiro da Silva manteve influência na Eletronuclear, que trabalhou por sua defesa na Justiça. Do mesmo modo, afastados de seus cargos, diretores e superintendentes, certos da cultura da impunidade, deram um jeito de violar lacres de gabinetes e se apoderar de documentos, montaram escritório para acompanhar as investigações, mantiveram a organização criminosa. O juiz Marcelo da Costa Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, condenou Pinheiro da Silva a 43 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro, embaraço a investigações, evasão de divisas e organização criminosa. Outros 12 réus foram sentenciados. Um dos donos da Engevix, José Antunes Sobrinho, recebeu a segunda maior pena de 21 anos e 10 meses de prisão. A filha do almirante, Ana Cristina da Silva Toniolo, sofreu condenação de 14 anos e 10 meses em regime fechado. Ela era sócia do pai na Aratec Engenharia, contemplada com 4,5 milhões de reais em propina. Ao depor a juiz Sérgio Moro, Antunes Sobrinho relatou que Léo Pinheiro, da OAS, convidou a Engevix a compor um grupo de 8 empresas que pagaria 40 milhões de reais, ou seja, 5 milhões cada, para evitar a convocação de seus dirigentes pelas CPIs encarregadas de investigar a Petrobras em 2014. Antunes Sobrinho participou de reunião na casa do então senador Gin Argelo, do PTB de Distrito Federal, onde o político formalizou o pedido de doação. Antunes Sobrinho e o sócio Gerson de Mello Almada não teriam entregado dinheiro, talvez porque soubessem da extorsão e não foram chamados à CPI. Em sua delação, Zui Skornik, da Kepel Fels, disse que subornou o deputado Luiz Sérgio do PT do Rio de Janeiro, relator de uma das CPIs da Petrobras em 2014, para não ter de depor. O petista ocupou os cargos de ministro de Relações Institucionais e da Pesca no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Skornik descontou repasse a Luiz Sérgio de outras contribuições ilegais que já fazia o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O juiz Sérgio Moro condenou Gin Argelo a 19 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. Conforme já escrito
Conforme já descrito aqui, Argelo manteve relacionamento estreito com o padre Moacir Anastácio de Carvalho, da paróquia São Pedro, em Taguatinga, no Distrito Federal. Os dois trocaram 58 ligações telefônicas entre março e agosto de 2014. Argelo usaria a paróquia para dissimular o recebimento de dinheiro sujo. Por sua vez, o padre Moacir era dono de uma fazenda no Ceará e de 2 automóveis não declarados à Receita Federal. Ao todo, possuía 3,3 milhões de reais em bens. Sua variação patrimonial de 890 mil reais entre 2014 e 2015 mostrou-se incompatível com os rendimentos. O religioso pagou 297 mil reais à vista por um apartamento no bairro do Meireles, em Fortaleza. Em 13 de outubro de 2016, Sérgio Moro sentenciou Argelo por extorquir 7,3 milhões de reais da OAS, UTC e Tóio Cetal. Em troca, não convocou seus dirigentes a prestar depoimentos. Moro ordenou confisco de iguais 7,3 milhões de reais. Determinou o envio da quantia ao caixa do Congresso do juiz. A prática de crimes por parlamentares, gestores da lei, é reprovável, mas ainda mais diante de traição tão básica de seus deveres públicos em um cenário de crescente preocupação com os crimes contra a Petrobras. O ministro Teori Zavascki, do STF, autorizou a operação de busca e apreensão da PF da Procuradoria-Geral da República em residências de Vital do Rego, ministro do Tribunal de Contas da União, ex-senador do PMDB da Paraíba, e do deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. Os dois ocuparam os cargos de presidente e relator da CPI mista encarregada de investigar a Petrobras em 2014. Ambos suspeitos de receber propina para blindar empreiteiros. O ex-senador Delcídio Amaral, delator da Lava Jato, acusou a dupla de cobrar pedágio. Léo Pinheiro, dono da OAS, também os acusou. Em depoimento a Sérgio Moro, contou que deu 3,8 milhões de reais para abafar as investigações. Repassou dinheiro a Argelo, Rego e Maio, que o procurou. Ele teve uma conversa comigo que podia ajudar, porque o relatório é fruto de todo um trabalho investigativo feito durante o período e o relatório final que é votado. Então ele teria condições de ajudar no sentido de proteger a nossa empresa. Em seguida, o deputado teria ido direto ao assunto. Queria lhe solicitar, em troca de lhe ajudar, quando estiver fazendo o relatório final da CPI, uma contribuição de 1 milhão de reais. Léo Pinheiro entregou notas fiscais e comprovantes de transferências da OAS para uma construtora do interior da Paraíba. O expediente lavou 1,5 milhão de reais em caixa 2, dinheiro supostamente usado na campanha de rego ao governo da Paraíba em 2014. Ele perdeu a eleição. A defesa de Marco Maia mirou a delação premiada negociada por Alexandre Romano. Como parte do acordo com a Justiça, o Ministério Público Federal requereu que Romano vendesse 2 apartamentos em Miami, nos Estados Unidos. Se os imóveis pertenciam ao ex-vereador do PT, não fazia sentido apontar Maia como o verdadeiro dono de um deles. Imperador nas alturas. A queda do 5º ministro chamuscou Michel Temer. Ministro da Cultura, Marcelo Calero, acusou o colega Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, de pressioná-lo a autorizar a construção de um edifício de luxo em região histórica de Salvador. Calero deixou o cargo. Lima admitiu ser proprietário de apartamento de 2,6 milhões de reais no condomínio. De Calero à Folha de São Paulo, em 19 de novembro de 2016. Entendi que tinha contrariado de maneira muito contundente o interesse máximo de um dos homens fortes do governo e que ninguém iria me apoiar. Apesar dos quase 100 metros de altura do projeto do edifício Lavoué, inapropriado para o local cercado de construções históricas, o Palácio do Planalto se meteu no caso. Em depoimento à Polícia Federal, Calero relatou que Temer o enquadrou, insistindo numa solução que não contrariasse Gedel Vieira Lima, seu ministro de Secretaria de Governo. Temer ainda tentou impor a lei do silêncio, mas não conseguiu blindar Lima. Caiu o ministro, o sexto de seu governo em 6 meses. O episódio lamentável serve para jogar luz nas investigações das maracutaias na Caixa Econômica Federal. Além de Eduardo Cunha, como vimos, o esquema no FI e FGTS apontava para Fábio Cleto, Lúcio Bolonha Funaro e Alexandre Margoto, que procurava acordos de delação premiada. Ao admitir participação, Margoto contou aos procuradores da Lava Jato que montou um escritório com Funaro em São Paulo, local visitado por Gedel Vieira Lima, vice-presidente da Caixa de março de 2011 a dezembro de 2013. Ele já fora ministro da integração de Lula entre 2007 e 2010. Lima não negou aos repórteres Fábio Fabrini e Fábio Serapião, de O Estado de São Paulo, os encontros com Funaro, preso pela Lava Jato. Reuniam-se em Brasília e no escritório de São Paulo. Para Lima, Funaro era um conhecido. Ia por cortesia, não foram tantas vezes. O ministro não se lembrou do que tratava no escritório de Funaro. Não soube dizer quantas vezes esteve lá ou quando ocorreram as reuniões. Não se recordou nem do cargo que ocupava na ocasião. Conversavam apenas: como vai? Tudo bem? 58. Caminhos extralegais. Depois de 5 meses preso, João Santana confessou o Caixa 2, pagou fiança milionária e foi para casa. 5 meses após prestarem depoimento falso, o marqueteiro João Santana e sua mulher, Mônica Moura, confessaram ao juiz Sérgio Moro em 21 de julho de 2016 que embolsaram 4,5 milhões de dólares em Caixa 2 por serviços prestados à campanha de Dilma Rousseff.
No primeiro depoimento, alegaram que o dinheiro não contabilizado veio de campanhas no exterior. Agora admitiam. O depoimento na offshore Shell Bill Finance, feito por Zwi Skornik, atendeu à ordem do tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Santana mencionou que uma cultura generalizada de Caixa 2. Segundo ele, em todo o mundo, governos e empresários buscavam caminhos extralegais. O Caixa 2 é um dos principais, se não o principal, centro de gravidade da política brasileira. Trouxe desconfiança ao novo depoimento. Santana frisou que o pagamento feito entre 2013 e 2014 se referia à campanha de 2010. Se já estivesse vinculado à eleição de 2014, poria em risco a legalidade da reeleição da chapa Dilma Temer e o mandato exercido por Michel Temer, de Santana. Vacari me chamou e disse: consegui resolver, achei um empresário que vai colaborar com o partido e pagar essa dívida. Conforme o marqueteiro, Skornik, operador da multinacional Kepler-Fels, ficou de saldar 4,5 milhões de dólares, em 10 parcelas no exterior, em conta bancária não declarada. Pagou 9 meses, pendurou a última. Skornik encontrava-se preso da mesma forma que Santana. Ouvido por Sérgio Moro, afirmou que repassou 5 milhões de dólares todas as parcelas, propina atrelada à construção de navios sonda encomendados pela SET Brasil. Skornik criou uma conta corrente com as comissões ilegais ao PT. Usou esse fundo para enviar dinheiro à conta secreta do marqueteiro na Suíça. Sérgio Moro autorizou João Santana e Mônica Moura a deixarem a prisão em 1º de agosto de 2016 mediante pagamento de fiança de 31,5 milhões de reais. O total bloqueado nas contas do casal. Os dois entregaram os passaportes e comprometeram-se a não entrar em contato com demais investigadores da Lava Jato nem com clientes de campanhas eleitorais. A revista Veja forneceu detalhes dos entendimentos de Santana para fazer uma delação premiada. Segundo o marqueteiro, Dilma Rousseff garantiu que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT de São Paulo, se encarregara de obter dinheiro para pagá-lo pela campanha de reeleição em 2014. Já Antônio Palocci, do PT de São Paulo, se responsabilizou pelo fluxo de repasses de Caixa 2 em 2006, reeleição de Lula e 2010. O marqueteiro apontaria repasses ilegais da Odebrecht e da Andrade Gutierrez no exterior e citaria até um flat em Curitiba, transformado em tesouraria clandestina de Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, durante a sua campanha para prefeita da capital do Paraná em 2008. O Ministério Público Federal requereu a condenação de Santana e Mônica Moura por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nas campanhas de 2006, 2010 e 2014. Solicitou o bloqueio de 795 milhões de reais do casal e ainda o pagamento de 1,5 bilhão em multa por prejuízos causados à Petrobras nos desvios ocorridos durante a construção de navios sonda. Dilma Rousseff saiu do ostracismo político ao ser citada por Santana em sua tentativa de fazer uma delação premiada. O marqueteiro do PT disse que a então presidente da República, sua amiga, mandou recado por meio de um emissário. Ele e a mulher, Mônica Moura, seriam presos pela Lava Jato. Depreende-se que a mais alta mandatária do país se beneficiou de informações privilegiadas e vazou-as à medida de seus interesses. Do mesmo modo que tentou livrar Lula de eventual prisão ao nomeá-lo ministro, Dilma teria agido para obstruir a justiça no caso de Santana. A versão do trouxa perfeito. O Ministério Público Federal pediu a condenação do empresário José Carlos Bunlai por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e corrupção no caso do empréstimo do Banco Charrim, realizado em 2004. Bunlai pegou 12 milhões de reais e repassou-os ao PT. Soma jamais devolvida. Em troca, o grupo Charrim obteve contrato bilionário com a Petrobras. Entre os acusados, Salim, Milton e Fernando Charrim, Maurício Bunlai, filho de José Carlos Bunlai, e João Vacari Neto. Em sua defesa, Bunlai posou de ingênuo. Alegou ter sido usado pelo Banco Charrim, que se aproximou do PT atrás de negócios. Errou e se arrependeu. Nesse contexto, como esclareceu Bunlai, o empréstimo já estava totalmente aprovado e só precisava de um trouxa para assinar e ficar responsável por ele. E o trouxa escolhido foi José Carlos Bunlai, que além de ser conhecido de todos os envolvidos, era adimplente e amigo do presidente Lula. Eis o trouxa perfeito. Preso em novembro de 2015, 4 meses depois, Bunlai recebeu autorização de Sérgio Moro para fazer tratamento de saúde. Ficou em prisão domiciliar. Por ordem de juiz, voltou à cadeia em 6 de setembro de 2016. Ao julgar o caso, Moro não engoliu as desculpas de Bunlai. Condenou os acusados e, no caso do amigo de Lula, sentenciou a 9 anos e 10 meses de prisão por gestão fraudulenta e corrupção. De acordo com o juiz, Bunlai agiu para manter boas relações com o PT, que controlava o governo. Ao depor a Lava Jato, o senador cassado Delcídio Amaral afirmou que Lula aproximou-se do PMDB em seu primeiro mandato, de 2003 a 2006, para evitar o risco de impeachment, possível consequência do escândalo do Mensalão. Quando veio o Mensalão, Lula fez uma revisão das posições que ele vinha assumindo, dizendo assim: ou eu abraço o PMDB ou eu vou morrer. Quando aí o PMDB veio fortemente para o governo, estabeleceu tentáculos em toda a estrutura do governo.
Alguns desdobramentos inevitáveis. A Procuradoria-Geral da República denunciou o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Acusou-o de embolsar R$500 mil, dinheiro desviado pela Queiroz Galvão de contratos da Petrobras, repassado como doação eleitoral. Já Clóvis Primo, ex-diretor da Andrade Gutierrez e delator da Lava Jato, descreveu que os senadores Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, receberam percentuais das obras da usina nuclear de Angra 3. Luiz Carlos Martins, executivo da Camargo Corrêa, delatou repasses a Lobão relacionados às obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. Usou a AP Energy, com sede em Santana do Parnaíba, em São Paulo. Na época, em 2011 e 2012, Lobão era ministro de Minas e Energia. Os serviços da AP eram apenas fictícios. Houve 2 pagamentos de R$1,2 milhão cada. Os donos da AP embolsaram comissão de R$583 mil pela intermediação. Ex-gerente da Camargo Corrêa, Gustavo da Costa Marques, admitiu que seu depoimento sobre o Lobão seguiu o roteiro combinado com a empreiteira, omitindo parte dos trambiques. Para conhecimento do leitor, Marques era filho de Glaucus da Costa Marques, já citado neste livro, um primo de José Carlos Munlay. A ex-mulher de Marques, aliás, possuía cargo no gabinete de Lobão. Ao retificar sua versão, afirmou que por 4 vezes tratou de pagamentos irregulares diretamente com Lobão na casa do então ministro em Brasília. Além disso, acertou repasses em viagens a São Luís, onde se reunia com Luiz Fernando Moura da Silva, ligado a Lobão. No fim de 2012, Lobão pediu entre R$600 mil e R$800 mil com urgência. O dinheiro deveria ser entregue em Brasília. Conforme Marques, Rodrigo Brito, filho do dono da AP Energy, transportou a bolada dentro de uma mochila. Marques acondicionou a quantia em uma caixa e a levou à casa do ministro. Repassou-a diretamente a ele. Lobão não se ocupou em contar as cédulas. Marques abriu a caixa para que o político visse o seu conteúdo. Roubalheira generalizada. Como já registrado, Delcy de Amaral não ficou de fora. Em depoimento à Polícia Federal, o economista Antônio Alberto Leite Godinho contou que, em nome do então senador petista, pôs as mãos em R$1,5 milhão entregues por Fernando Soares, o baiano, entre 2006 e 2007. Em algum momento das tratativas com Fernando Soares, ficou acertado que o dinheiro seria levado até a residência do declarante em São Paulo, o que de fato ocorreu, que esclarece que foram enviados ao declarante em várias ocasiões pacotes de dinheiro deixados na portaria do prédio, que tais valores estavam acondicionados em caixas cobertas por papel pardo contendo o nome do declarante, que foram entre 5 e 7 entregas de dinheiro realizadas na forma recém-descrita. Aqui se oculta e dissimula. A Polícia Federal prendeu em 2 de agosto de 2016 Ildefonso Colares Filho e Otton Zanoy de Moraes Filho, que ocuparam altos cargos na Queiroz Galvão. Os dois já tinham sido presos em novembro de 2014. A empreiteira mantinha contratos de R$20 bilhões com a Petrobras e teria ampla participação nos esquemas que desviaram o dinheiro da estatal. Do juiz Sérgio Moro. O contexto não é de envolvimento episódico em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, mas de atuação profissional longa e sofisticada no pagamento de propinas em contratos públicos com utilização de expedientes de ocultação e dissimulação relativamente complexos. Conforme as investigações, havia indícios de pagamento de propina por meio de contratos simulados, transferências no exterior, doações eleitorais para quitar suborno e uso de Caixa 2. Colares Filho e Moraes Filho teriam agido para obstruir as investigações ao facilitar a fuga para o exterior de um terceiro executivo da Queiroz Galvão, Augusto Amorim Costa. Delator Ricardo Pessoa, dono da UTC, acusou a Queiroz Galvão de repassar R$2,4 milhões em Caixa 2 à campanha de Lula em 2006, dinheiro subtraído da construção da plataforma de petróleo P53. Pessoa acabou safando da prisão. Admitiu que pagou R$38 milhões em propina em crimes que lesaram a Petrobras. Condenado por corrupção ativa e envolvimento em organização criminosa, pagaria a multa de R$51 milhões para ressarcir os cofres públicos e usaria tornozeleira eletrônica até novembro de 2017. Em um de seus depoimentos, Pessoa disse que participou de reunião na sede do BNDES em 2014 para tratar da reforma do aeroporto de Viracopos, em São Paulo. No ano anterior, o BNDES aprovara empréstimo de R$1,5 bilhão ao projeto. Luciano Coutinho, presidente do banco, no cargo entre 2007 e 2016, pediu que a UTC procurasse Edil Silva, do PT de São Paulo, tesoureiro da reeleição de Dilma Rousseff, para compensar com doações de campanha. Guilherme Lacerda, era diretor do BNDES, trocou mensagens por celular com Otávio Marques de Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez. A empreiteira obteve $2,8 bilhões do BNDES em 8 anos. O diálogo de 22 de setembro de 2012 referiu-se provavelmente a João Vacari Neto, o tesoureiro do PT, palavras de Lacerda e depois de Azevedo. Otávio, o João Vac me informa hoje que ainda não recebeu para encaminhar. Foi uma surpresa e já criei expectativas em vários lugares. PF, veja isso com urgência. Guilherme, estou saindo de Londres e chego amanhã. Fique tranquilo e mantenha suas promessas. Esta programação foi feita em conjunto com o JVC. Será feito na próxima semana. Abraços. Em operação deflagrada em 10 de novembro de 2016, a PF mirou R$50 milhões supostamente branqueados pelos operadores Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran. Assad já era prisioneiro da Lava Jato, Duran no exterior fugitivo. Os dois atuaram em prol de empreiteiras como UTC e Mendes Júnior, acusada de repassar R$34,6 milhões a Duran
entre 2011 e 2013. Ele usaria a Tacla Duran Sociedade de Advogados para movimentar somas e pagar propina. A UTC fez contratos suspeitos de 56 milhões de reais com a Tacla. A Mendes Júnior fechou negócios de 25 milhões de reais com a firma. A SAD deu 24,3 milhões a Duran, do procurador Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, procurador, Lucas, esse idiota. Do procurador Robertson Pozzobon. A empresa transferia para o escritório, o principal sócio, no caso, Tacla Duran, sacava e devolvia parte dos recursos para a empreiteira que os utilizava em pagamentos de propina. Além da Tacla, Duran usou a Econocel do Brasil e a TWC Participações para irrigar o esquema do procurador Júlio Mota Noronha. Não estamos falando aqui de um ato de corrupção isolado ou de lavagem isolada. A evidência é que esses operadores financeiros atuavam de forma contínua e prolongada na lavagem de dinheiro, fazendo disso a sua profissão. O MPF abriu investigação sobre os repasses de 89,5 milhões de reais a firmas ligadas à Assad e Duran. Na mira dos procuradores, obras de ampliação das pistas da marginal do Rio Tietê, as mais importantes ligações viárias de São Paulo executadas entre 2009 e 2011. Trabalhos tocados a partir de convênio entre o governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, na época comandados pelo governador José Serra, do PSDB, e o prefeito Gilberto Kassab, do PSD. Contratados para serviços de 1,7 bilhão de reais, estimativa inicial 816,9 milhões, as empreiteiras Delta Engenharia, Sobrenco, RT e EGESA fecharam os negócios com a estatal Dersa, Desenvolvimento Rodoviário. Segundo as investigações, firmas ligadas à Assad Duran, Legend Engenheiros Associados, JSM Engenharia e Terraplanagem e SM Terraplanagem não exerciam atividades nem possuíam estrutura física ou pessoal para prestar serviços, serviram apenas para lavar dinheiro e intermediar a corrupção. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao STF o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Acusou de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e, segundo Janot, ele recebeu 2 milhões de reais em propina da UTC, dinheiro desviado de contratos da diretoria de abastecimento da Petrobras. Em troca, Nogueira prometeu favorecer a UTC em obras patrocinadas pelo Ministério da Cidade sob a guarda do PP. Janot pediu a devolução dos 2 milhões de reais mais 2 milhões de reais a título de reparação de danos morais, além da perda da função pública para Nogueira. O político teria recebido 1,4 milhões de reais entre fevereiro e março de 2014, dinheiro transportado à sua casa. Outros 475 mil reais foram entregues ao senador entre agosto e dezembro de 2014 por meio de contrato fictício. A revista Isso É tratou da protegida de Lula, Rosemary Noronha. O Ministério Público de São Paulo acusava a ex-chefe de gabinete do escritório da Presidência da República em São Paulo, nomeada por Lula, de não pagar pela propriedade de apartamento duplex de 150 metros quadrados no bairro paulistano da Moca, registrado em nome da filha. O imóvel fez parte de empreendimento da falida Bancop, a cooperativa dos bancários de São Paulo. Não havia comprovantes de pagamentos. Segundo a reportagem, Wagner Freitas, presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, tampouco apresentou à MP documentos que atestassem a quitação de apartamento registrado em seu nome no condomínio Altos do Butantã, em São Paulo, erguido pela mesma Bancop. As prisões de Manteiga e Palocci. A Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, em 22 de setembro de 2016. A Lava Jato acusou-o de solicitar 5 milhões de reais ilegais ao PT. O empresário Ike Batista, da OSX Construção Naval, admitiu que a pedido de Manteiga repassou 2,3 milhões de dólares para a empresa do marqueteiro João Santana e de sua mulher, Mônica Moura, na Suíça. A OSX formava consórcio com a Mendes Júnior, ambas beneficiárias de 922 milhões de dólares para construir as plataformas de petróleo P-67 e P-70 de exploração do pré-sal. Na época, em 2012, o ministro Manteiga também presidiu o Conselho de Administração da Petrobras, do depoimento de Batista. Houve um pedido para que eu contribuísse para a campanha, para despesas, porque a campanha já tinha passado. Os dois reuniram-se no gabinete do ministro em Brasília. Batista explicou. O ministro de Estado pediu, o que você faz? Tenho 40 bilhões de reais investidos no país, como é que você faz? Um contrato fraudulento com a empresa de João Santana serviu para efetuar transferências de 2,3 milhões de dólares. Conforme as investigações, o consórcio entre Mendes Júnior e OSX deu 6 milhões de reais à técnica Isolux, apontada como firma de fachada. A empresa recebeu outros 6 milhões de reais diretamente da Mendes Júnior. Da técnica Isolux saíram 10 milhões de reais à Credencial Construtora, identificada como empresa de fachada vinculada a interesses de José Dirceu do PT de São Paulo. Para agradar ao PMDB, a Mendes Júnior injetaria 7,4 milhões de reais na Trend de João Augusto Rezende Henriques. Ao todo, 8 pessoas foram presas na operação. Manteiga recebeu voz de prisão em um hospital de São Paulo, onde acompanhava tratamento de saúde da mulher. O MPF temia que ele destruísse provas e fugisse do Brasil. Com a repercussão da prisão no hospital, o juiz Sérgio Moro mandou soltá-lo 5 horas depois, sem embargo da gravidade dos fatos apurados. O ex-ministro Antônio Palocci
foi preso pela Polícia Federal em 26 de setembro de 2016, acusado pela Lava Jato de ter intermediado dinheiro sujo da Odebrecht ao PT entre 2008 e 2013. A Polícia Federal também prendeu 2 homens ligados à Palocci, Branislav Contic, o Brani, o seu braço direito, e Juscelino Dourado, o JD. O ex-ministro seria o italiano das planilhas secretas da Odebrecht, De Moro. Mensagens eletrônicas tratam da intervenção do então ministro Antônio Palocci no interesse do Grupo Odebrecht nas licitações e contratos para a construção das sondas do pré-sal. Palocci atuava como lobista da Odebrecht, defendia interesses da empreiteira em contratos de navio-sonda, edição de medidas provisórias, financiamentos do BNDES e até no programa de desenvolvimento de um submarino nuclear. Sob coordenação de Palocci, a Odebrecht teria feito pagamentos de 128 milhões de reais ao PT, Segundo as investigações, o próprio Palocci embolsou 6 milhões de reais em propina do delegado federal Felipe Rilpassi, para quem a Petrobras foi usada de maneira criminosa. Em 2008 foi o primeiro lançamento da planilha italiana. Essa planilha consiste de uma conta corrente que Antônio Palocci Filho, que representava o grupo político do PT, tinha com a empresa Odebrecht. Os primeiros pagamentos são de 2008 e atrelados a eleições municipais. A investigação interceptou uma composição do saldo de 79 milhões de reais na planilha de propinas da Odebrecht. O documento registrava 6 milhões de reais para a Itália, Palocci, 50 milhões de reais para Pós-Itália, código atribuído a Guido Mantega, e 23 milhões de reais para Amigo. A Lava Jato concluiria que esta designação secreta se referia ao ex-presidente Lula. A Força Tarefa também apurou que entre as tratativas com Palocci havia a compra de um terreno de 12 milhões de reais pela Odebrecht em 2010. A ideia não vingou, mas a finalidade era usar a área na zona sul de São Paulo para construir a sede do Instituto Lula. O delegado Passi tratou do pagamento de 11,7 milhões de dólares, vantagens indevidas aos marqueteiros do PT. Os valores pagos a João Santana e Mônica Moura, no total de R$ 11.719.691,08 e 11.719.691 dólares e 8 centavos entre 19 de julho de 2011 e 18 de julho de 2012 foram feitas a partir do que demonstra os elementos probatórios colhidos durante toda a presente investigação policial em razão de pedidos de Antônio Palocci Filho e do grupo político que representava junto ao Odebrecht, tendo em vista a interferência e benefícios que estes concediam ao grupo empresarial liderado por Marcelo Bahia Odebrecht. Para Sérgio Moro, o fato de Palocci ter deixado de ser ministro não impediu que continuasse como recebedor ou intermediador de pagamentos para o seu grupo político. Conforme o juiz, o contexto não é de envolvimento episódico em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, mas do recebimento sistemático de propinas. Moro transformou a prisão temporária de Palocci em preventiva por tempo indeterminado após constatar o sumiço de computadores do escritório do Projeto Consultoria do Petista, Alegou possível ocultação de provas e um quadro de corrupção sistêmica e profundo do magistrado. Excepcional não é a prisão cautelar, mas o grau de deterioração da coisa pública. No caso presente, a dimensão e o caráter serial dos crimes, estendendo-se por vários anos, é caracterizado do risco à ordem pública. Preso preventivamente, Branislav Contic tentou suicídio na cadeia. Em 28 de outubro de 2016, o Ministério Público Federal denunciou Palocci, Marcelo Odebrecht, João Vacari Neto, Renato Duque, João Santana, Branislav Contic e outras 9 pessoas por corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema fraudulento de contratos de navio-sonda para o pré-sal. Os crimes envolviam o estaleiro em Seara do Paraguaçu, na Bahia, propriedade da Odebrecht. A Força Tarefa pediu o pagamento de 505 milhões de reais desviados da Petrobras, além da devolução de 285 milhões de reais. Sérgio Moro aceitou a denúncia e tornou-os réus em 3 de novembro de 2016. Os 505 milhões de reais representavam o dobro dos 252,5 milhões de reais que, segundo a Lava Jato, teriam sido pagos em propina a executivos da Petrobras e da Sete Brasil. A Odebrecht havia perdido a primeira licitação dos navios sonda. Após a interferência de Palocci, as contratações receberam novo enquadramento. Como resultado, a Odebrecht ficou com 6 sondas. Conforme apurado, Palocci participou da estruturação econômica da Sete Brasil, que adotou o modelo de cobrança de propina existente na Petrobras, da denúncia do MPF sobre as 27 reuniões entre Palocci e Odebrecht. Relevante ainda referir que tais reuniões ocorreram em sua maioria ou no escritório de Antônio Palocci, ou nas residências dele ou de Marcelo Odebrecht, deixando evidente o intuito de que os encontros ocorressem em ambiente privado. Em depoimento à Lava Jato, o ex-senador Delcy de Amaral fez curiosa analogia com o sistema de funcionamento de um computador. Para ele, Palocci formatava projetos políticos e os tesoureiros arrecadavam propina. Palocci era como se fosse o software do Partido dos Trabalhadores, enquanto João Vacari Neto e José de Filipe eram o hardware, ou seja, executores daquilo que Antônio Palocci pensava e estruturava. Operações de contra-inteligência. Em ação inusitada, a Polícia Federal prendeu em 21 de outubro de 2016 o diretor da Polícia do Senado, Pedro Ricardo Araújo Carvalho, o Pedrão, homem da confiança do presidente da Casa, senador Renan Calheiros, do PMDB. Outros 3 policiais legislativos receberam voz de prisão, todos acusados de tentar interferir em investigações. Sob determinação do Senado, o grupo realizou varreduras eletrônicas com a finalidade de interceptar grampos e impedir gravações de conversas de políticos suspeitos de corrupção na Lava Jato. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal,
autorizou as prisões. A Polícia Federal apreendeu vários aparelhos de contra-inteligência, todos comprados pelo Senado em 2015. 6 imóveis ligados aos senadores Fernando Collor, do PTC de Alagoas, Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, e Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, foram inspecionados em Brasília, Curitiba e São Luís. Uma missão oculta atuou no escritório do ex-presidente José Sarney, do PMDB do Amapá, em Brasília. As varreduras costumavam ocorrer após operações da Polícia Federal. Policiais do Senado também agiram para identificar grampos no gabinete na residência oficial do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. No caso de Renan Calheiros, havia proteção especial onde quer que o presidente do Senado participasse de reuniões. O ministro Teori Zavascki, do STF, suspendeu a operação da PF, da Polícia Federal, no Senado. Em sessão histórica, em 5 de outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão de condenados pela Justiça em segunda instância. Portanto, as prisões poderiam ocorrer antes de esgotados todos os recursos judiciais. A medida significava duro golpe na morosidade da Justiça e na impunidade. Regras no Brasil para os crimes de colarinho branco. Por ter efeito vinculante, juízes em todo o país já poderiam determinar as prisões. A parte 59, pessoal, eu vou deixar para o próximo vídeo e ela se encontra aí na página 874. Aí eu vou tentar ler até a página 900, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui na leitura desse livro. Até a próxima e falou!